Olá para você que nos acompanha, está começando mais uma edição da TV Rally. Como você já sabe, a etapa de campo do Rally da Safra está encerrada. Inclusive, semana passada fizemos nosso evento de divulgação de dados que foi o maior sucesso. Tivemos mais de 5.000 visualizações e eu queria aproveitar para agradecer aí a participação de todos vocês nesse evento. Para essa semana, a gente montou uma programação especial no qual a gente traz os patrocinadores para dentro da TV Rally para falar um pouquinho sobre as suas áreas de atuação. Então fiquem ligados que a TV Rally está começando. Hoje nós não temos roteiros de equipes novas para trazer para vocês, mas a gente fez uma recapitulação das equipes que começaram lá em janeiro e percorreram os mais de 40.000 quilômetros pelo Brasil. Vamos dar uma olhada? Encontrou nessa lavoura aqui as margens da 163 um dos problemas que vem sendo relatados com muita frequência no Médio Norte, que é a alta presença de grãos ardidos nas plantas, né, nas lavouras. Nessa área aqui, todas as plantas, pelo menos 25% das vagens das plantas estão com todos os grãos ardidos, né? Então, como a gente pode ver aqui, ó, todos os grãos de dentro da vagem estão ardidos, o que vem de encontro ao que a gente vem ouvindo de relatos, né? Que muitas das lavouras que estão iniciando as colheitas estão vindo com 15 a 20% de grãos ardidos. Finalizando o primeiro dia de amostragem pelo oeste do Mato Grosso. Estamos aqui numa lavoura que eu considero padrão da região. Uma lavoura longe de finalizar seu ciclo ainda, enchendo o grão e bem em ótimas condições de desenvolvimento. Essas lavouras foram implantadas mais tarde, o que baseia o nosso número de produtividade inferior para esta safra do que na safra passada no Mato Grosso. Porque a safra passada teve uma ótima condição de implantação, teve um clima regular que culminou numa ótima produtividade recorde para o estado. Esse ano a gente ainda espera uma produtividade inferior, apesar das lavouras estarem bonitas. Porém, a gente não sabe qual é o real impacto do plantio mais tardio nessa safra. Dando continuidade em nossas avaliações na região Médio-Norte, nós podemos observar essa lavoura bastante desuniforme em relação à umidade e maturação das plantas. É uma lavoura de porte médio, um pouco abaixo do ideal, porém com boas perspectivas de produtividade. Mas o produtor fez o uso da dessecação para uniformizar esse amadurecimento dos grãos e ter menos descontos durante a colheita. Eu gostaria de mostrar para vocês a diferença entre as lavouras tardias e precoces do oeste do Mato Grosso. Aqui temos uma planta de lavoura precoce, aqui uma planta de lavoura tardia. É clara a diferença, o subdesenvolvimento da lavoura precoce por questão do clima. E então a gente espera que as lavouras tardias do Mato Grosso tenham um desenvolvimento e produtividade superiores às lavouras precoces. E mais uma lavoura nessa região Médio-Norte que a gente está percorrendo nesta semana, encontramos aqui uma lavoura com uma boa distribuição de plantas, um porte bem adequado, resteva de algodão, e a nossa expectativa era de uma boa produtividade para essa área. Quando estamos analisando as plantas, nós vimos aqui boa quantidade de grãos, boa quantidade de vagens. No entanto, na mesma planta a gente vê grãos verdes, grãos maduros, grãos germinando, grãos apodrecendo e grãos esverdeados. Uma gama muito grande entre os grãos. Provavelmente teremos grandes perdas, principalmente de qualidade nessa lavoura. E seguindo aqui aos arredores de Mineiros, em Goiás, terminamos de avaliar essa lavoura em excelentes condições, porém encontramos aqui, ó, ovos de percevejo. Isso mostra mais uma vez que a praga está na lavoura, está presente no campo e tem tirado o sono de alguns produtores. Pessoal, já paramos na nossa primeira lavoura aqui de amostragem e já vemos uma consequência da safra aí, ó. Uma safra muito concentrada, com colheita concentrada, né? A gente vê mais maquinários lá atrás, ó, tudo colhendo essa soja que ficou pronta, tudo junto. Então a concentração de plantio resultou numa concentração de colheita, que é o que a gente está vendo no campo aqui agora.
Oi pessoal, hoje a gente está aqui fazendo as amostras na região de Diamantino. É uma região que sofreu bastante com as chuvas irregulares no início da safra e acabou atrasando bastante a implantação das lavouras, como a gente já viu em várias outras regiões aqui, né? O agravante dessa região é que aqui tem muitos produtores de algodão. Então aqui a gente achou, é um talhão enorme, é um talhão gigante. No início do talhão lá a gente estava vendo uma frente de colheita com várias máquinas e o plantio já atrás. A gente parou aqui na outra ponta do talhão para dar uma olhada numa amostra e a gente encontrou aqui as linhas de plantio, ó, o plantio recém-feito, e a gente vê que é um plantio de algodão. Então a gente consegue ver que a gente já está no dia 7 de fevereiro, né, o que já não é mais um calendário ideal para implantação, né? Provavelmente essa cultivar aqui de algodão já é um ciclo mais precoce para tentar escapar da falta de chuva no fim do ciclo e garantir uma produtividade. Bom pessoal, mais uma lavoura aqui em que a gente encontrou uma palhada de braquiária bem espessa. Mas diferente da lavoura anterior, nessa aqui o solo não foi revolvido. Observando esse solo aqui, ele é um solo arenoso, então provavelmente o agricultor aqui, o produtor nessa área, ele fez essa palhada justamente para se prevenir, deixar uma camada espessa de palhada e auxiliar em segurar a umidade do solo, em caso de estresse hídrico ou de algum déficit, a planta ter uma possibilidade maior de manutenção do seu desenvolvimento e garantir uma boa produtividade. Então pessoal, a gente está avaliando essa lavoura aqui indo sentido Santa Rita do Trivelato. E é uma lavoura muito interessante, todas as plantas apresentam uma carga muito boa de vagens, a maioria das vagens com 3 grãos. Ela tem uma palhada muito boa, uma palhada de milho, né, que a gente vê resíduo da espiga, ela apresenta uma palhada bem espessa e a gente consegue ver um reflexo disso bem legal nas raízes, né, de uma boa palhada. Então todas as plantas, ó, estão com as raízes sem compactação, bom desenvolvimento radicular, o que com certeza no momento de estresse hídrico favoreceu essa lavoura aqui a conseguir se manter com um bom potencial e minimizar os efeitos da falta de água. Uma das características marcantes dessa safra, que foi relatada pelos nossos técnicos em campo e também pelos produtores que a gente visitou de forma virtual esse ano, foi de que a presença de pragas e doenças esse ano foi moderada e o produtor conseguiu controlá-las aí de uma forma bastante satisfatória. A gente até pode citar a presença de plantas daninhas de forma mais presente no início do ciclo, porque havia pouca umidade e dificuldade de controle, e também a presença de doenças no final do ciclo, o que é normal, principalmente quando a gente fala da ferrugem. Agora, quando a gente começa a olhar para o cenário do milho, talvez as coisas sejam um pouquinho diferentes. A gente já plantou o milho num calendário atrasado, como a gente já falou bastante sobre isso aqui para vocês, e a gente tem visto uma presença de pragas muito grande no milho. Seja percevejo, seja a própria cigarrinha ou outros sugadores que têm dado dor de cabeça sim ao produtor. E sobre isso eu converso com o Ivan Jarussi da FMC. Ivan, será que o problema que nós não tivemos na soja com o controle de pragas e doenças, nós vamos ter agora no milho segunda safra? Como é que vocês e da FMC estão vendo essa temporada no controle de pragas e doenças? Boa tarde, pessoal. Obrigado aí pelo convite. É um prazer estar aqui com vocês. Quando a gente fala de insetos, né, e pragas e doenças, elas são muito adaptáveis, né? Ou seja, elas conseguem se adaptar aos movimentos do clima, né? Seja umidade, seja calor, para o bem ou para o ruim, né? Ou para o aumento ou para diminuir. Eu sempre brinco que uma das poucas certezas que eu tenho é de que um dia que a humanidade não estiver mais aqui, os insetos estarão, né? E das doenças também, porque se adaptam e é isso. A gente esperava por um clima mais seco e mais quente, um pouco mais de insetos e um pouco menos de doença, o que normalmente acontece. Mas um fenômeno que aconteceu esse ano e que normalmente não se acontece no Brasil e que é uma coisa que os consultores, pesquisadores têm falado muito, é que houve uma ponte seca muito longa, um intervalo muito longo seco, que normalmente não acontece. Então, isso acontece, por exemplo, quando a gente olha para a agricultura nos Estados Unidos,
e a gente vê menos pragas, um pouco mais de doenças, porque lá tem um pouco mais de umidade, mas menos pragas, isso está muito relacionado ao inverno e gelo, né? Ou seja, eu causo um estresse tão grande por um período longo que a população de insetos ela cai tanto que, ao entrar a safra, eu tenho uma população, de certa forma, controlada, né? Então, isso aconteceu no Brasil, um pouco disso aconteceu no Brasil, né? Nós nunca vimos um Mato Grosso tão seco por tanto tempo, né? É uma coisa muito incomum para pessoas que moram lá há décadas, né? Então, isso, com certeza, ele fez o quê? Ele segurou a população no nível tão baixo que, com certeza, quando entramos com a lavoura, a gente entrou com níveis muito mais baixos, ou seja, muito mais fácil de controlar. O produto funciona melhor, você entra no momento melhor, então tem toda essa dinâmica da facilidade. Ao mesmo tempo, quando a gente olha a safra se estendendo e entrando no milho, esse problema começa a aparecer, porque aí eu já começo a ter umidade, eu começo a ter o ambiente normal, né? Eu começo a ter a cultura em si para ela proliferar e tudo mais, e eu começo a entrar no milho. Então, sim, o percevejo que veio até mais tranquilo na soja, ele pode entrar e deve entrar mais forte no milho, né? E a gente tem falado já algumas safras que esse controle do milho, do percevejo, ele não pode ser exclusivo do milho. O controle do percevejo no milho, ele começa na soja, ele começa na dessecação da soja, né? Então, o percevejo barriga verde, que não causa danos na soja, mas ele está presente na soja e está se multiplicando. E quando a gente não controla ele na dessecação, ele entra num nível populacional no milho, que é o que está acontecendo. Muitas vezes a gente está vendo que a população está baixa, não está também tão preocupado. A hora que vai ver, já entra na safra do milho e você entra com uma população alta de percevejo saindo da palhada, que é o caso do barriga verde. E o milho é um problema, porque o ataque no milho ele é muito severo e quando ele acontece muito rapidamente. É coisa de 20, 30 dias. Você controlou, não controlou, o dano está lá, está instalado, né? E quando a gente vai também para a cigarrinha, que tem sido uma reclamação dos produtores, e essa sim é uma grande preocupação, né? Porque a gente ainda não tem híbridos na quantidade que a gente gostaria, tolerantes a essas doenças que elas causam, né? O melhoramento genético fez com que a gente acabasse vindo para alguns híbridos menos tolerantes. E isso é um problema grave, porque o produtor ele tem uma dificuldade de fazer a divisão entre o que é uma praga vetora e o que é uma praga causadora do dano. Quando a gente fala de percevejo, quando a gente fala de lagarta, elas ocasionam o dano, né? Ou seja, a lagarta vai lá, ela come a folha, ou ela se alimenta da vagem, o percevejo, mesma coisa. A cigarrinha, não. A cigarrinha é um vetor. Quem planta feijão sabe o que é cuidar de uma praga vetora, que é o caso da mosca branca. Para cuidar de praga vetora, você não pode esperar ela aparecer e controlar através de um nível de controle. Eu tenho 2 aqui, eu vou controlar. Você tem que controlar desde o início. Por quê? Porque a melhor forma de você controlar e impedir com que a gente tenha um alastramento dessa doença para toda a lavoura é manter a população em nível baixo. Faça a seguinte analogia. Se eu tiver 10 cigarrinhas, nenhuma delas está infectada com bactéria ou vírus que possa causar todos os espiroplasmas e tudo mais, as doenças que nós temos, você não vai ter problema, mesmo tendo a praga. Mas, ao mesmo tempo, se você tem uma cigarrinha e ela está contaminada, ela já contaminou aquela planta, aquela outra. Quando eu venho uma segunda cigarrinha, ela se contamina naquela planta e vai passando o problema. Então, o produtor tem um pouco de dificuldade de entender que, para a cigarrinha, como uma mosca branca no feijão, você precisa controlar desde o início em níveis muito baixos, né? Então, é por isso que está tendo essa preocupação de percevejo e cigarrinha no milho. Ela é procedente. A de cigarrinha ela é muito preocupante, porque os danos são grandes, porque ela trabalha no sistema vascular da planta, ela acaba tirando toda a produtividade, tira 10, 20, 30% de produtividade facilmente, né? Então é isso.
A natureza sempre vai reagir a clima, temperatura e umidade, mas cabe ao produtor entender isso e continuar manejando. Vou dar um exemplo final só e que a gente aprendeu a fazer e não estamos tendo mais problemas nos últimos 5, 6 safras, que é a ferrugem da soja, né? Desde quando a gente aprendeu a trabalhar, independente se ela vem em alta pressão ou baixa pressão, o produtor tem feito manejo, tem usado produtos adequados e esse problema ele não se instala, né? Então é isso que a gente tem que fazer também para os insetos e demais doenças, né, e ervas daninhas, fazer um manejo correto. Ivan, obrigado aí pela sua participação. A FMC que está com o Rally já há mais de 4 anos e sempre trazendo muito conhecimento e agregando aqui conteúdo para o Rally da Safra. Bom, vamos falar agora um pouco de fertilizantes. Esse foi um ano marcado aí também por um recorde em termos de entrega de fertilizante no campo e o reflexo disso eu acho que está no campo, está na produção que a gente tem hoje de 137 milhões de toneladas. Ficou muito claro para nós aqui que escutamos produtores de que o investimento em pontos de fósforo, por exemplo, nas lavouras vem aumentando ao longo dos últimos anos. O produtor olha lá sempre querendo tirar um pouco mais da lavoura e para isso tem que investir. E é sobre isso que a gente conversa com o Nilton Carvalho da Fosagro. Nilton, vocês que estão num setor aí batendo recordes de entrega de fertilizante e num bom momento, né? Inclusive no qual as relações de troca estão muito favoráveis e faz com que o produtor continue investindo mais também na nutrição das suas plantas. Nilton, como é que vocês estão vendo o mercado já para essa próxima safra 21-22 que está se desenhando? Primeiramente, André, parabéns a você, a toda a equipe do Rally da Safra pelo evento. 1.092 amostras feitas em campo num período complicado de comunicação, locomoção de maneira geral, é uma coisa sensacional. Parabéns para vocês aí pela dedicação e pela oportunidade de estar aqui conversando e debatendo esse assunto. Com relação ao consumo de fertilizantes, André, é sensacional, né? A gente está falando de um aumento de área plantada, mas a gente está falando de um aumento absurdo de tecnologia também implementada no campo, né? No ano passado, a gente não tem os números finais ainda, mas a nossa estimativa é que fica alguma coisa entre 9% e 10% o aumento no consumo de fertilizantes no Brasil. A gente está falando uma coisa saindo da base de 36,2 milhões de toneladas para algo em torno de 39,5, 39 milhões de toneladas. É uma coisa, assim, sensacional, né? Inclusive pegou parte do setor meio desprevenido. A gente viu um pouquinho de gargalo de fertilizantes fosfatados no final do ano, que no final as coisas se normalizaram. Para 2021, mesmo com esse aumento expressivo que a gente viu nos preços fertilizantes, os fundamentos continuam muito bons, André. A gente viu um primeiro trimestre sensacional em termos de demanda de fertilizantes, teve vários negócios sendo fechados, né? Você teve um aumento na relação de troca, mas uma relação de troca muito favorável ainda, né? A gente está saindo de um histórico de 23, de 21, de 19, de 18, a gente chegou a falar em 11, agora está uma coisa entre 15 e 16, dependendo da região. Sim. Ou seja, ainda o fundamento ainda é muito favorável. Então, né, respondendo a sua pergunta, para esse ano a nossa expectativa é de um novo recorde, né? Acho que é 40 milhões está dado, né? Acho que, como a gente diz aqui, é 40 milhões frouxo, né? Eu não me surpreendo de ver algo em torno de 41 milhões de toneladas, alguma coisa em torno desse tipo. Claro, né? A gente vai trazer um pouco mais de desafio para outros segmentos, logísticas, né? A gente tem uma concentração de entregas e tudo mais, mas a demanda do campo vem e vem forte. Nilton, obrigado aí pela sua participação, sempre um prazer conversar com você. E assim a gente encerra mais um episódio da TV Rally, mas não se preocupem, semana que vem a gente tem mais participação dos nossos patrocinadores. Grande abraço!